Gente, é o seguinte, nós vamos conversar agora com o candidato a prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues. É bom lembrar que ontem nós conversamos com o candidato Zenaldo e hoje é com o Edmilson. Quero cumprimentar aqui o candidato a prefeito Edmilson Rodrigues, deputado estadual. Querido, obrigado pela sua presença aqui. Poxa, prazer te rever. Tá certo. Essa imagem, Edmilson, candidato Edmilson, que a gente mostrou foi a mesma de ontem do candidato Zenaldo, com relação a uma... E, na verdade, isso é um pouco do que o SBT Esporte faz, uma síntese e as variações que tem. Nem precisa falar que você viu, né? Dentro desse contexto, o que é que pensa o candidato Edmilson Rodrigues para o esporte com todas essas nuances para Belém, se eleito for? Eu fiquei até emocionado assim, com essa matéria, te confesso. Primeiro, assim, um prazer te rever, fomos colegas na Assembleia, tenho maior admiração pelo teu trabalho, pela tua paixão. Inclusive, quero te parabenizar por meses atrás te indignar quando o Pará foi ofendido, né, e eu me solidarizei por fidelidade a princípios. Ninguém mexe com o povo paraense, né? E você, pelo amor ao esporte, o amor ao Pará, arriscou até o seu emprego naquela altura, né? Mas foi importante. Não é nada contra irmãos de outras terras, né? E porque a gente acabei de ter um filho vindo do Rio Grande do Sul, um filho meu casou com uma moça lá de Rio Pardo, do Rio Grande do Sul. Né? Então, Raul Bop, né, que é considerado paraense, Cobra Norato, né? Nasceu no Rio Grande do Sul, amado por todos nós. Então, me emocionei, inclusive, ao ver o professor Caju. E justiça se faça, a Guarda Municipal, desde o tempo do Hélio Gueiros, mantém alguns dos seus profissionais ensinando jiu-jitsu e outros esportes. E quando a gente vê de 12 atletas do basquete, cadeirantes, 9 serem paraenses, ó, não tem como não ficar arrepiado. E qual é a despesa que a prefeitura tem? É valorizar o professor. A gente apenas uma demonstração de que temos profissionais altamente qualificados. Mas você sabe muito bem que se a câmera não for boa, o microfone não for bom, vai comprometer o teu trabalho. Um médico sem equipamento não pode fazer boa cirurgia, por melhor que ele seja. E um bom treinador não pode treinar se não tiver um ambiente preparado para isso. Os equipamentos de fisioterapia, profissionais de medicina, fisioterapeutas, fisiologistas, né, psicólogos, porque também a psicologia e a alimentação, nutrólogos, né? Então, o que tem que ser criado? Um centro de treinamento. Além de várias outras políticas que estão no nosso programa, eu penso assim, que em 400 anos de Belém, antes disso, nós temos que ter o nosso centro de treinamento para poder colocar Belém no circuito, se não mais da Copa, mas pelo menos das Olimpíadas. E por que um centro de treinamento? Porque o Santos tem, porque vários clubes têm, o São Paulo tem. E nos outros esportes, como o pugilismo, você vê alguns atletas tendo que ir para a região do ABC, Santo André e outras regiões para treinar. E nós temos grandes técnicos, mas temos que exportá-los, exportar às vezes o próprio atleta, por falta de condições de trabalhar da forma mais otimizada o desenvolvimento físico e psicológico do atleta, porque as coisas estão juntas, né? Então, com a implantação de um centro técnico à disposição dos clubes de futebol e demais esportes, nós vamos colocar Belém no circuito, diria assim, nacional e até internacional, da preparação técnica de alto nível. E aí, convenho com as universidades para ajudar com bolsas na formação de doutores, mestres, pós-doutores, altissimamente especializados no desenvolvimento psicomotor e físico-esportivo, para que os atletas de alto rendimento possam efetivamente representar o Pará, o Brasil, no mundo, não é? Então esse é um sonho que vai ser realizado se eu for prefeito. Mas o outro sonho é, como outras cidades têm, e ainda não temos, um centro poliesportivo, com ginásio, quadras, piscina olímpica, enfim, todas as modalidades principais do esporte para poder receber grandes eventos. Mas antes disso, para funcionar como uma escola mesmo. Porque quando se fala em
escola de tempo integral, eu estou falando numa escola em que a criança aprende a matemática, a língua portuguesa e a geografia e história de manhã, e no outro turno ela pode aprender a capoeira, o jiu-jitsu, música, artes plásticas, né? Na própria escola até, mas pode também, conveniado com academias de dança, como Clara Pinto, Ana Unger e outras, poder desenvolver no tempo complementar essa filosofia da escola integral. Mas, como em Cuba, aqueles garotos, de 100 garotos, o mestre percebe que 1, 2, 3 vão ser campeões. Aí esses meninos têm que ter um tratamento todo especial. Sem desprezar os outros. Sem desprezar os outros, porque todos vão poder praticar o esporte. Eu, por exemplo, praticava futebol, mas nunca fui bom. Não é isso? Eu era muito ruim, acabei. Tu és bom de dança, porque no Réveillon eu te vi dando show, né? Mas não sou bom de futebol também, nunca fui. Né? Então, veja só, mas tem uns que vão ser, só que vão se perder se não tiver a formação. E mais, perde o esporte, perde a economia. Imagina o que o Ganso deixaria para o Paysandu. Se o Paysandu tivesse um centro de treinamento. Se o Paysandu não puder ter, se o Remo não puder, a Tuna não puder, mas a prefeitura pode ter e conveniar com esses clubes para que eles possam treinar os seus atletas, se quiserem, num convênio para, inclusive, a contratação dos profissionais que for conveniente para o clube. E nós temos, então, o preparo técnico com os equipamentos técnicos mais modernos, de modo formação pessoal e tecnológica para garantir essa formação. Então, com um centro poliesportivo e um centro de treinamento disponível aos clubes e mais incentivo fiscal e outros incentivos conveniados aos clubes. Quero fazer uma homenagem ao Aldebaro Clautal, nosso colega, que foi quem me procurou quando era prefeito para isentar de IPTU os clubes que estavam totalmente endividados. E eu fiz isso baseado em lei municipal. Mas, Matoso, nós temos que fazer política de incentivo para os clubes. Mas agora, como eu sou membro da CPI do tráfico humano, percebi que muita gente séria forma garotos para o futebol. Mas há também os oportunistas, pedófilos, que sequestram as crianças, exploram os estados. E aí, quando a gente conversa com os nossos clubes, por que não investir? A gente viu falar do Paysandu do Sub-17, mas viu um bando de criança, viu um paraclube, não é? Com uma peladinha ali, meninos, futuros atletas, quem sabe, outros não, vão ser médicos, vão ser engenheiros, mas têm um direito ao esporte. Então, os convênios que nós fizermos com os clubes, eu vou exigir uma coisa, Matoso, que pelo menos 20% seja para o Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, enfim, para investir na formação da criança, porque se você não aproveita essa fase de crescimento para fortalecer e desenvolver de forma perfeita a musculatura, nós temos depois dificuldade de fazer. É por isso que muitos meninos são incentivados a fraudar documentos para poder, com a idade menor, mas com o físico mais forte, se estabelecer num clube famoso, né? E a fraude nunca é positiva. Então, quero te parabenizar e dizer que há o PELC, que é um programa de esporte e lazer nas cidades, e há o segundo tempo, no Ministério dos Esportes, que eu acho que tem que ser valorizado. Tem que ser feito isso junto com as escolas, porque aí você cumpre essa ideia de escola integral, dá oportunidade para todos e, ao mesmo tempo, cria centros altamente especializados e equipados para formar os nossos atletas que vão representar no Brasil e no mundo o nosso esporte, especialmente o futebol. Bem, o candidato Edmilson Rodrigues deixou só 10 segundos para que eu diga que do segundo tempo, no ano passado, foram mais de 840 milhões de reais no Ministério dos Esportes. Candidato Edmilson, obrigado pela sua presença Muito aqui. Obrigado, viu, pela oportunidade. O esporte de Belém precisa ter um olhar diferente, não aquele das paixonites agudas e de berros e aberrações, até mesmo de nós cronistas. E que o vencedor, seja Edmilson ou seja Zenaldo, fique com esse olhar nos investimentos do esporte. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado mais uma vez, tá?